Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a reflexão. Encontramos hoje na Epístola de Judas, no versículo de número 3. Está escrito assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Esse texto que vamos refletir. O apóstolo Tiago, ele só tem um capítulo no seu livro, mas ele traz aqui assuntos pertinentes, principalmente para os nossos dias, quando nós encontramos uma mistura muito grande no meio do povo de Deus. Tudo se questiona, tudo se altera, tudo se relativiza e começam a surgir ensinos contrários ao propósito de Deus e se infiltrar no meio do seu povo. Já à época de Judas acontecia isto, mas ele, usado pelo Espírito Santo, deixou escrito esta advertência, e ela é muito séria. Nós não podemos abrir mão do que diz a palavra de Deus. Tudo o que está escrito nela, o apóstolo Paulo deixou registrado, dizendo o seguinte, em Romanos, no capítulo 15 e o versículo 4, está escrito assim: porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela consolação e paciência das Escrituras tenhamos esperança. A esperança não pode morrer, a esperança não pode ser malograda, a esperança tem que manter-se firmada. E o que vai nos manter vivos na esperança é ter na lembrança a palavra de Deus escrita para o nosso ensino. As situações que aconteceram no passado e que acontecem também nos nossos dias, quando vamos à palavra de Deus, encontramos um alento, um conforto, um direcionamento, porque ali estão advertências, conselhos e encorajamentos da parte de Deus para a nossa vida, para que não sejamos levados por este rolo compressor que procura passar por cima de tudo aquilo que a palavra de Deus estabelece como verdadeiro, como absoluto, mas que hoje estamos vivendo uma verdadeira inversão de valores e o certo passa a ser errado e o errado passa a ser certo. E isso está tomando conta em todas as áreas da sociedade. Na família, na educação, no trabalho, na escola, na igreja, em qualquer realização que a pessoa esteja envolvida, ele está sofrendo esta inversão de valores. E as pessoas não têm mais princípios, não têm fundamentos, não têm absolutos na vida. Tudo se torna relativo, algo passageiro, algo que vale hoje e amanhã já não vale mais nada. Quando que as coisas de Deus, elas valem para sempre. Por isso que elas são absolutas. E quando eu me atenho a ficar com a palavra de Deus, eu estou estabelecendo para a minha vida e conduta um fundamento firme e seguro que estas ondas e vagas podem soprar, mas não vão me tirar da convicção que está estabelecida no meu coração, à luz do que a palavra de Deus gera no meu coração quando eu estou lendo, meditando e guardando-a no coração. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Qualquer coisa que nós fizermos contrário à palavra de Deus, entende-se como pecado, transgressão, rebeldia, desobediência, impiedade, injustiça, ingratidão e por aí vai. Mas quando eu estou firmado na palavra de Deus, a palavra de Deus é imutável. Ela não passa, ela não muda, ela é fiel e verdadeira. Então eu estou seguro. E é por isso que eu preciso ficar
atento ao que diz a palavra de Deus. Deus abençoe, pastor Daniel Lima. Então, o apóstolo Judas disse o seguinte: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência. Ele foi muito cuidadoso. Ele queria colocar as palavras certas para que as pessoas pudessem entender o que é que ele estava querendo transmitir, para não se deixar levar por um caminho duvidoso. Deus abençoe, pastor Ivaldo Teodoro. Então aqui ele disse: procurando eu escrever-vos com toda a diligência. O que é diligência? É cuidado, é detalhes, é com prudência, é com atenção, é com respeito. Esta era a forma que ele estava procurando escrever, falando acerca da salvação comum. O que é a salvação comum? É a salvação universal, que Deus deu e oferece a todo aquele que crê. Salvação comum, ela é direcionada a todos, não somente a alguns poucos escolhidos antecipadamente, como alguns querem fazer crer. Se assim fosse, então Deus criaria umas pessoas para a salvação e outras para a condenação. Não encontraríamos aí nem amor e nem justiça. Mas Deus criou a todos para a salvação. Porém, ele deu a todos o livre-arbítrio. E Deus não invalida. Deus respeita a decisão. Ele diz, ele adverte, ele avisa: olha, eu coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida para que vivas. Mas muitos escolhem a morte. Fazer o quê? Se ele quer aquilo, Deus respeita. Porém, ele não tem como mudar as consequências, uma vez que a vida, a salvação, a bênção, o perdão foi colocado diante dele e ele rejeitou. Assim também a salvação. Salvação está colocada diante de todos. Por quê? Porque Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quer dizer, ninguém está fora do alcance da salvação preparada por Deus através de Jesus Cristo, que a recebemos pela graça por meio da fé. Então, o apóstolo Judas queria escrever a respeito da salvação comum, mas ele julgou mais necessário falar de um outro assunto que está ligado com a salvação. Então ele diz: olha, procurando escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade. Quer dizer, ao invés de entrar fundo sobre a salvação comum, eu tive necessidade de escrever e exortar, despertar, encorajar as pessoas a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Por quê? Porque a salvação é pela graça. Mas qual é o meio que ela se mantém na nossa vida? É pela fé. Então, se a fé for solapada, a salvação perde o significado. Porque tudo é em função da fé. Se nós não temos fé para crer no amor de Deus, no que Deus prometeu, nós também não temos fé para ser salvo. A própria Escritura diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Tudo no reino de Deus, na questão da salvação, se realiza em função da fé. Por que é que Judas se preocupou em focar na fé? Porque a fé está no centro. A salvação é pela graça. Mas se não tiver o meio de recepcioná-la, que é a fé, não tem como ela atuar na vida da pessoa. O próprio apóstolo Paulo disse: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, à medida que estamos ouvindo a palavra de Deus, ela vai gerando fé em nosso coração. E esta fé nos leva a crer na salvação proporcionada por Deus a nosso favor, através
de Jesus Cristo. Então Judas encontrou no tempo dele uma situação difícil e complicada, mas que ele achou por bem escrever alguma coisa. Por que que ele escreveu isto? Por que que ele escreveu a fim de batalhar? O que é batalhar? Batalhar é lutar. Batalhar é entrar no combate, no conflito, na peleja. E que combate é este? É o combate da fé. Nós não podemos ter uma fé passiva e viver de qualquer forma. O próprio apóstolo Paulo, eu não me recordo bem agora o texto, mas lá em Filipenses, ele fala sobre estas batalhas, estas pelejas do evangelho, peleja da fé, esta guerra que se enfrenta quem está disponível para servir a Deus pela fé. Ele vai ser pressionado, ele vai ser confrontado, ele vai ser colocado em situações para que ele caia em descrédito, mas se a fé estiver firmada no coração, aquela fé viva, poderosa, genuína, ela há de mantê-lo seguro no Senhor Jesus. Então ele diz, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E não somente isso, ele diz aqui batalhar pela fé. Quando vamos lá para o versículo de número 20, ele, terminando a sua epístola, ele diz, mas amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Veja o valor que ele deu à fé. Batalhar pela fé que foi dada aos santos e edificar-nos sobre esta santíssima fé. Então observe, o que foi que Judas encontrou lá? Ele diz, porque se introduziram alguns que já estavam escritos para o mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus. Não é o que acontece nos nossos dias? Não é a realidade que estamos vivendo? E negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então, todas estas coisas já existiram lá na época de Judas e nos nossos dias elas estão a passo largos. Elas encontraram um terreno fértil e não há freio. Antigamente, eu me lembro que quando surgia qualquer coisa contrária, os irmãos, os responsáveis, os crentes inteirados da palavra de Deus, eles estavam de prontidão. E imediatamente eles reprovavam aquele ensinamento e levava a pessoa a aprofundar-se na palavra de Deus, no ensino correto. Mas hoje estão fazendo e acontecendo e ninguém está reprimindo. As pessoas estão aceitando essas coisas. Por isso que há esse desencontro terrível no meio do povo de Deus, por falta de alguém que se levante com a palavra de Deus para refutar, combater e condenar estas práticas que fazem mal ao rebanho de Deus. Então ele disse, introduziram. O que é introduzir? Entrar sorrateiramente. Entrar meio na encolha, meio escondido. Mas uma vez que está no meio do povo, é como o gato, ele começa a mostrar as unhas. E aí eles começam a fazer o quê? Converter em dissolução a graça de Deus. Negam a Deus e ao Senhor Jesus. Mas ele diz, mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então o Senhor salvou, levou eles, mostrou o caminho. Aqueles que não quiseram, que se rebelaram contra Deus, diz que aqui eles foram destruídos. Não foi assim que aconteceu com o povo de Israel? Querendo se libertar do jugo do Egito e da mão forte de Faraó, Deus livrou, libertou, levou pelo deserto, prometendo a terra de Canaã,
E lá no deserto, eles começaram a murmurar e a acusar a Deus. Deus disse, pois bem, então, dos que saíram do Egito, nenhum de vocês vão entrar na terra prometida, porque vocês murmuraram, vocês falaram contra Deus. Há muitas pessoas que estão ficando e vão ficar pelo meio do caminho por ter uma atitude semelhante àquela. Nós precisamos ter muito cuidado. Nós não podemos brincar com essas coisas. O assunto é muito sério. Deus abençoe, irmão Sebastião Antônio. Então aqui ele diz o seguinte, que isto já aconteceu. Os anjos também, que não guardaram o principado, deixaram a sua própria habitação, estão reservados na escuridão e em prisões eternas para o juízo. Ele traz a lembrança, o exemplo de Sodoma e Gomorra. Ele traz outros exemplos que aconteceram ao longo dos séculos. Fala sobre o erro, o caminho de Caim. Fala sobre o engano do prêmio de Balaão. Falam sobre a contradição de Coré. Todas estas coisas aconteceram no meio do povo de Deus. Não era para acontecer, mas aconteceram. Por quê? Porque alguém abriu brecha, deixou-se ser possuído pelo espírito diabólico e começou a semear essas coisas no meio do povo de Deus. E muitos que se deixaram levar também pereceram. Não era melhor ter ficado atento ao que Deus já tinha dito anteriormente? Mas eles quiseram forçar a barra. É o que estão fazendo hoje. Já esticaram tanto que já não há mais limite, já não há mais diferença entre o mundo e o cristão. As coisas estão tudo iguais. As mesmas trapaças que se fazem no mundo estão se fazendo no meio dos cristãos. E isto para vergonha nossa. Por quê? Porque estas pessoas deixaram o temor a Deus, a simplicidade, a pureza de coração e a verdade e enveredaram por um caminho sem volta. E não estão sozinhos, eles estão levando muita gente com eles. Infelizmente, falo isso com uma tristeza de coração. Por ver os nossos dias, lamento por esse estado de coisas. Mas aqui está. E ele diz o seguinte, estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmo, veja, sem temor. São nuvens sem água, levadas pelo vento de uma para outra parte, são árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Destes profetizou Enoque, já nos seus dias, dizendo que eles são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Isso tem a ver com os nossos dias? E como tem? Por que é que Judas disse exortar, escrever e exortar a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos? Para mantermos a fé, para nos nutrirmos na comunhão com Deus e não nos deixar levar por este tipo de coisas. O próprio Jesus avisou. Os apóstolos avisaram. Paulo mesmo disse, no meio de vós se levantarão alguns lobos vorazes que farão negócio com o rebanho de Deus. Olha o perigo que nós estamos enfrentando. Mas Judas deixou claro. Isso é algo que está registrado aqui. Ele disse, eu estava procurando com diligência falar da salvação comum. Mas, como que diz, o Espírito de Deus tomou ele numa outra direção. Judas, agora, não é interessante falar da salvação comum,
mas o que liga a salvação às pessoas, que é a fé. Então ele disse: achei ou tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Zele pela sua fé. Nutre e alimente a sua fé com a palavra de Deus. Olha o que Paulo escreveu em Filipenses 1:27. Está escrito assim. Filipenses 1:27. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Nutrindo, lutando, batalhando, preservando a fé do evangelho. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19, Paulo escrevendo a Timóteo disse o seguinte: conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Existem aqueles que naufragam na fé. Eles se perdem no meio do caminho. Eles deixam de crer em Deus. Eles constituem-se para si mesmos doutores conforme as suas próprias concupiscências e desprezam a veracidade e a simplicidade das palavras de Deus. Olha o que está escrito. 2 Coríntios 5:7 diz que nós andamos por fé e não por vista. Então temos que batalhar, temos que zelar, temos que viver em função desta fé. E o próprio apóstolo Judas, ele diz que é a santíssima fé. Nós temos que edificar-nos sobre a santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então aqui encontramos esta reflexão. Como é que eu tenho me posicionado diante dessa balbúrdia terrível que estamos vivenciando de todos os lados? Todos os dias encontramos notícias negativas daqueles que deveriam ser exemplos de fé em Deus, de moralidade, de sinceridade, de pureza de mãos, mas infelizmente estamos ouvindo o contrário. É preciso parar, é preciso pensar, é preciso posicionar-se, não se deixar levar por esse estado de coisas e não concordar com elas. Porque se nós formos coniventes com esta situação, nós pagaremos pelas mesmas consequências. Mas que Deus nos livre, que Ele nos dê da sua graça. Levantemos a cabeça, fortaleçamos o nosso coração com a palavra de Deus e batalhemos com todas as forças e graça de Deus, pela fé, uma vez dada aos santos. Se encontrarmos alguém que está sendo manipulado, levado, seduzido, enganado a trocar a fé por outras coisas, que tenhamos uma palavra de Deus para colocá-los no caminho do Senhor e fazê-los repensar aquele estado de coisas e que eles se voltem para Cristo antes que seja tarde. O apóstolo disse: tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Seja um batalhador, um combatente da fé. Deus abençoe a irmã Silene Alves. Então sejamos um combatente pela fé genuína, verdadeira, a fé que nos liga a Deus, a fé que torna real a salvação preparada por Deus para a nossa vida. Vivamos esta realidade, mas não fechamos os olhos diante das coisas que acontecem nos dias em que estamos vivendo. Que sejamos uma voz profética de Deus, a não se dobrar diante destas situações que querem nos calar. Palavra de Deus
é fiel e verdadeira. Deus tem compromisso com a sua palavra. Portanto, falemos da palavra de Deus com sinceridade, como na presença de Deus. Batalhemos pela fé, uma vez dada aos santos. Querendo Deus, amanhã retornaremos.